Rodrigo, muito obrigada por participar do programa Bastidores da Educadora e já vou emendar a primeira pergunta. Rodrigo, você conhece vários países, você já saiu fora do Brasil várias vezes, acredito que agora não, né, por conta da pandemia. Aí a minha pergunta é a seguinte: por que o brasileiro é tão negacionista? Porque a gente sente isso na pele. Você fazendo as suas coberturas aí em São Paulo, eu aqui em Limeira também. Essa questão do coronavírus, não sei se você tem a mesma opinião que eu, mas a gente vê muitas pessoas ainda brasileiros, né, resistentes à existência ou à gravidade do vírus. Você concorda? E por que parece que lá fora essa situação não é verificada da forma que a gente vê aqui? Olá, Nani, obrigado pelo convite. É um prazer falar sempre com vocês da Educadora. Um abraço ao Caio, ao Bruno e a todo o pessoal de Limeira. Olha, eu acho que há basicamente dois fatores e um deles não é exclusivo do Brasil. A gente não pode desconsiderar que o Brasil tem, via de regra, isso não é uma crítica elitista, mas a gente tem um baixo nível de informação e de educação. Isso, como eu disse, não é uma exclusividade brasileira. Nos Estados Unidos a situação não é muito diferente. Agora, o que faz diferença, eu acho, e acho que a pandemia escancarou isso, é a liderança, né? No Brasil, os exemplos que vieram das lideranças não colaboraram e não colaboram para uma situação mais lúcida, digamos assim. O mesmo a gente pode ver nos Estados Unidos, em alguns outros lugares, e, no sentido oposto, em países em que as lideranças trabalharam bem, como a Alemanha, como Nova Zelândia e outros países da Europa, e a situação não foi tão severa quanto aqui. Você acha que o fato de talvez não se falar a mesma língua, falando das nossas autoridades, por exemplo, Bolsonaro tem um discurso, o Dória tem outro discurso, o governador do Paraná tem outro, enfim, seria necessário uma linguagem um tanto unificada e isso ajudaria no combate à pandemia aqui no Brasil? Eu não tenho a menor dúvida disso. O Brasil teria dificuldades por sua própria natureza, pela extensão geográfica, pelo tamanho da federação, pela forma com que é administrada essa federação, pela divisão de estados, pelo tamanho da população, enfim, tudo isso já seria um obstáculo natural a uma boa solução, ao bom trabalho no caso da pandemia. E o Brasil estaria no ranking dos primeiros lugares, inevitavelmente, em razão de tudo isso. Mas poderia ser menos e poderia ser de outra forma, se ao se constatar o problema, estou falando lá de janeiro, fevereiro especificamente, o governo federal tivesse exercido o seu papel. E qual era o papel do governo federal? O papel de liderança e de articulação. Para muito mais do que dinheiro, distribuição de respiradores, o papel da União numa situação dessa, em que os problemas se dão nos municípios, nas pontas, é um papel de liderar e de articular toda essa rede. E isso a gente viu que não aconteceu. E mais do que não acontecer, não é nem que a União foi omissa, ela agiu contra os governos estaduais. E isso não tenho a menor dúvida de que contribuiu para agravar a situação. Rodrigo, eu tenho acompanhado o seu trabalho e você tem feito até programas especiais voltados ao coronavírus, né? Esse seu contato com diversos especialistas, você está aí em São Paulo, enfim. Será que é possível, quando a gente fala sobre a vacina, né? Pelas pessoas que você entrevistou, pelas pesquisas que você fez, enfim, eu acompanhei, eu vi alguns programas que você apresentou também. Será que isso vai acontecer muito em breve para nós aqui? Será que a gente vai conseguir ter um acesso a essa vacina? Pelo que a gente ouviu dos especialistas aqui, a vacina existe, está praticamente pronta e os resultados têm sido muito promissores. É que há um protocolo científico que precisa ser seguido e esse protocolo vai terminar em outubro e novembro, o que não vai impedir que a vacina seja produzida antes. Agora, a gente tem que entender que nós estamos falando de uma produção, no caso do Brasil, para atender basicamente 200 milhões de pessoas, por uma campanha de vacinação que não vai ser tão simples quanto a da gripe, porque por si só você não vai poder permitir que filas e filas se formem num posto de saúde, então o processo tende a ser mais lento e deve ser feito de modo prioritário, como na gripe, ou seja, idosos, grupos de risco e depois chegar à população em geral. E há também uma questão geopolítica que envolve o acesso a essa vacina. Nesse caso, o Brasil, entre aspas, se deu bem,
Porque como nós estamos no pico da pandemia e com uma situação muito descontrolada, o Brasil virou cobaia para muitas dessas vacinas. E como contrapartida disso, passou a pedir o direito de também produzi-las e distribuí-las. Porque os países mais ricos, basicamente os Estados Unidos, que já compraram antecipadamente 800 milhões de doses, devem receber prioritariamente as primeiras vacinas. Mas eu estou bastante otimista e acho que não vai ser um processo tão longo, como alguns estão falando, em outubro, ou talvez até janeiro, mas chega em 2021, escalonado, em fases, mas acho que dá para ter um pouco de otimismo, sim.